Oi, pessoal, boa noite. Eu sou Bia, sou nutricionista. Queria agradecer a presença de todos vocês por aqui hoje nessa nossa live, que a gente vai falar um pouquinho sobre suplementação nutricional. Queria agradecer o convite da Nestlé, né, da plataforma Avante, para fazer essa live. E para participar aqui comigo, eu queria chamar a Elisa, que é nutricionista e é minha amiga pessoal e é mãe do Léo, para participar aqui comigo. Oi, Elisa. Oi, Bia, muito obrigada pelo convite. É muito bom conversar com você por todos os motivos, né? E ainda mais por esse profissional. Agradeço o seu convite, agradeço o convite da Nestlé. E, enfim, é muito bom falar sobre esse assunto, falar sobre nutrição, né? A gente adora. E esse assunto em específico dá muito pano para manga, né? A gente precisaria de umas 57 lives para falar de tudo, né? Que a gente estuda. Bom, pessoal, a gente teve a ideia de fazer essa live por dois motivos, principalmente, né? Então, primeiro que a gente está lançando um curso de suplementação nutricional aqui pela plataforma Avante. A gente tem aí uma equipe de professores super renomados na área, com diferentes aulas que a gente planejou e montou com muito carinho, muito cuidado para vocês. Então, eu queria convidar todos também para assistirem esse curso, que ficou bem, a gente pensou, assim, ele ficou bem estruturado e com bastante embasamento científico, com o objetivo de ajudar mesmo os profissionais a fazerem a suplementação de uma forma efetiva e de uma forma assertiva também, né? E a ideia de falar de suplementos, ela vem um pouco porque a gente sabe que o uso de suplementos, ele vem aumentando de uma forma gradativa, e a gente viu isso, né, Lisa? Inclusive, tem pesquisas mostrando que durante a pandemia houve um aumento significativo aí de quase 50% no consumo de suplementos entre a população, né? Você tem visto isso no seu consultório também, Lisa? Com Como que é? certeza. Com certeza, as pessoas buscando mais suplementos, buscando mais atendimento nutricional, né? Então, isso, por um lado, é super bom para a nossa área, e também se autossuplementando, né? Então, assim, o que a gente vê nas pesquisas, o que eu vi nos meus pacientes, é uma autossuplementação, principalmente de vitamina D, vitamina C, os polivitamínicos, né? Então, as pessoas realmente procuraram muito mais o nosso atendimento e essa questão da suplementação, com certeza, foi muito mais em alta agora, nesse período. E eu acho que essa busca pela nutrição, ela ficou mais evidente agora, porque a gente sempre soube da relação entre nutrição e doenças, né, e risco de desenvolvimento de doenças crônicas, e a importância dos nutrientes para a saúde de uma forma geral, mas eu acho que ainda tem uma parcela da população que não traz que não vê muita credibilidade nessa relação, né, que, sabe que a alimentação é importante, mas não, eu vou comendo um pouquinho aqui, vou comendo um pouquinho ali, e em função de toda essa mudança no cenário de saúde desse último ano, né, ficou super claro a importância da gente cuidar do nosso equilíbrio metabólico. Então, por exemplo, né, as pessoas com obesidade, com fatores de risco, com doenças metabólicas de base, foram as pessoas com mais acometimento pela infecção do coronavírus, e ao mesmo tempo a gente sabe que os nutrientes eles impactam de uma forma muito significativa a nossa função imune, e a gente tem aí artigos publicados a rodo nesse último ano sobre essa relação, né, sobre vitamina D, sobre vitamina C, sobre zinco, então acho que também tem um motivo, né, que ficou muito mais visível a importância da nutrição, e acho que daí muitas vezes os consumidores, de uma forma geral, acabam buscando estratégias imediatistas. Então, a gente tem o pessoal que procurou atendimento, mas a gente também tem o pessoal que passou a tomar suplemento porque começou a ler muita coisa na internet e trouxe teve essa busca, né, trouxe essa necessidade. E a gente vê também que, além de ter esse aumento, as pessoas também relatam que elas
se sentiram melhor e elas têm o objetivo de manter o consumo desses suplementos, mesmo sem considerar a pandemia, enfim, porque eu acho que realmente o paciente, o consumidor final, ele começa a ver uma melhora, e também é algo que a gente vê no consultório, né, Elisa, essa relação entre o uso de suplementos e a melhora clínica do paciente, né? Com certeza, Bia, por várias razões, né? Uma delas, as pessoas, de fato, infelizmente, não têm uma alimentação adequada na maior parte do tempo, né? Então, a gente percebe isso fazendo os nossos recordatórios, a gente vê isso nas pesquisas, inclusive um dado muito recente, né, da POF, que foi publicada no ano passado, mostrou para nós que a população consome muito pouco de frutas, verduras, que existe uma elevada prevalência de inadequação de micronutrientes, né? Então, a gente estava até conversando esses dias sobre a pesquisa da Renata Alves, também, que complementou essas informações, mostrando que os homens, por exemplo, não chegam a consumir 70 gramas de frutas e verduras, né? As mulheres ainda consomem um pouquinho mais, 90 gramas, mas não chega nem perto do que é recomendado pela Organização Mundial da Saúde, que recomenda 400 gramas, né? E a gente sabe que as frutas e as verduras são as fontes principais de vitaminas, minerais, bioativos, fibras alimentares, né? Então, como é que faz? E muitas vezes a pessoa, por mais que vá no nutricionista, até mudar o hábito alimentar, né, isso leva tempo. E, às vezes, ela apresenta ali alguns sinais e sintomas que precisa de uma medida mais emergencial, né? Então, o suplemento, realmente, ele acaba vindo numa boa hora, né, nessa situação, preenchendo lacunas nutricionais, né? Sim, e acho que esse ponto que você colocou do tempo é muito importante, né? Porque quando a gente pega o paciente já com sinais de deficiências nutricionais, sinais clínicos, né? Então, que a gente avalia muito pelas questões estruturais. Então, pele, unha, cabelo, aumento do estresse oxidativo, muitas vezes alguma alteração de exame laboratorial pode ser tanto uma alteração direta de dosagem de micronutrientes, por exemplo, como alterações indiretas. Então, um paciente que tem um perfil mais inflamatório, que já tem aí um desequilíbrio metabólico no metabolismo desequilíbrio metabólico relacionado ao carboidrato, por exemplo, então, uma alteração de glicemia, de insulina, que a gente sabe que tem uma relação direta com esse padrão alimentar deficiente, vamos chamar assim, né? Com essas deficiências nutricionais em geral. Então, quando a gente pega esse paciente com esse perfil, é muito isso que você falou, até esse paciente entrar num consumo alimentar. Se você pegar, então, vamos pegar esses dados da POF. A gente pegar um paciente que está com consumo de 90 gramas e fazer ele chegar a 400, não vai ser do dia para a noite. Exatamente. Muitas vezes o paciente volta na consulta de retorno, que se ele atingir uma meta do que a gente estipulou, a gente já... Se ele volta, eu sempre brinco, se ele volta na consulta de retorno tomando água, como a gente recomendou, já é uma super evolução, né? Consumindo uma frutinha a mais por dia, né? Realmente já é uma evolução, mas é muito pouco. É muito Exato. E aí, se a gente considerar que essas deficiências, normalmente, elas são crônicas, então, elas vêm de um tempo, elas não apareceram do dia para a noite. E aí, muitas vezes, você esperar para que esse paciente recupere a ingestão alimentar dele e recupere o status nutricional dele pela alimentação, pode ser uma estratégia muito demorada e que talvez, a depender do desequilíbrio metabólico dele, vai custar a saúde dele, né? Então, essa é a ideia da gente usar os suplementos como uma estratégia complementar, especialmente quando o paciente já vem com essas deficiências, né? E esse olhar crítico, que eu acho que é muito importante os profissionais de saúde e os nutricionistas terem, né? Que o suplemento, ele é uma ótima ferramenta para a gente trabalhar, mas ele tem que ser utilizado de forma crítica, de forma assertiva e de forma consciente, né? Não é sair suplementando tudo para todo mundo, qualquer suplemento, que acho que esse é um ponto importante que a gente também precisa abordar, né? Mas sempre ter esse olhar crítico. E acho também importante a gente considerar, né, que os estudos, eles já mostram não só o papel dessas deficiências nesses sinais e sintomas que a gente vê ao longo do dia, mas com relação às doenças crônicas no período de envelhecimento, na longevidade, né?
Então, a gente precisa muito considerar como vai ser o processo de envelhecimento, e hoje a gente precisa se preocupar isso com 30, 40 anos, não é esperar chegar com 60, né? Como vai ser esse processo quando o paciente tem essas deficiências por 10, 15, 20 anos, né? Então, é realmente usar essas estratégias, eu não diria como prevenção, né? Porque a prevenção, ela envolve muitos fatores, mas como uma estratégia nutricional para diminuir o risco do desenvolvimento dessas doenças. E melhorar o processo de longevidade, né? Exatamente, Bia. E você está falando, né, dessas doenças crônicas não transmissíveis, todas elas cursam com inflamação, né? E a gente sabe que tem micronutrientes que têm um papel fundamental no controle da inflamação. Então, se a gente conseguir adequar a ingestão de alguns micronutrientes, como, por exemplo, o magnésio, a vitamina D, todos os nutrientes que estão envolvidos na proteção antioxidante, né, que são importantes para as nossas enzimas antioxidantes, todos esses nutrientes são importantes, de certa forma, para prevenir, né, essas doenças crônicas não transmissíveis. E a gente, como nutricionista ou como profissional da saúde, vai precisar fazer essa adequação. E se a gente não consegue só pela alimentação, não tem jeito, né? A gente vai ter que complementar através do suplemento. E você sabe, Elisa, falando dessa questão das deficiências, né? É algo que eu ouvi há muito tempo atrás e depois quase ninguém mais falou, mas outro dia eu estava fazendo uma pesquisa e eu vi artigos sobre isso, que é falando realmente dessa questão da fome oculta, né? Que a deficiência, ela não é só no Brasil, né? Mas se estima aí que no mundo todo, de acordo com a Organização Mundial de Saúde, 2 bilhões de pessoas sofrem de fome oculta, que é justamente essa deficiência de vitaminas e minerais, né? E aí vem toda essa justificativa, esse entendimento da relação entre a qualidade de vida, o processo de envelhecimento, o aumento do risco de doenças e a qualidade da dieta, né? Que muitas vezes é por conta dessa fome oculta, que se utiliza esse termo, justamente para chamar atenção dessas deficiências de micronutrientes, né? Porque a gente sabe que macronutrientes, eles vão trazer se você não comer, né? Se você não tiver carboidrato, se você não tiver fonte de energia, você vai ter um impacto direto na sua saúde, no seu dia a dia, né? Mas muitas vezes, essas deficiências de micronutrientes, elas não trazem uma resposta rápida para o paciente, né? Que ele consegue fazer essa associação direta, né? E aí eu sempre me questiono que o paciente não tem esse olhar global do conceito de saúde hoje, que a saúde não é só a ausência de doenças, que muitas vezes as pessoas, não, eu estou bem de saúde, eu não tenho nenhuma doença. Aí você começa a conversar com o paciente não dorme, o intestino dele não funciona, ele tem enxaqueca. Ele não tem disposição para nada, ele não tem disposição para fazer um exercício, ou um exercício um pouco mais extenuante, né? Então, a gente realmente tem que investigar bem, e, de fato, a ausência de doença está muito longe de ter saúde. Né? Isso não significa ter saúde. E Exato. Você está falando, né, dessa relação, né, entre os micronutrientes, as doenças, envelhecimento, e eu fico impressionante a gente ver como, num país que a gente tem mais de 60% da população com excesso de peso, ao mesmo tempo a gente tem 90% da população com inadequação na ingestão de vitamina E, de vitamina D. É quase 90%, mais de 90% da população que ingere insuficiente de vitamina D, 70% de magnésio. Então, assim, é um paradoxo mesmo, né? Então, é isso que você falou, existe, de fato, uma fome oculta, não só aqui no Brasil, mas em vários países. Né? E eu acho que aqui no Brasil a gente está alcançando esses valores de incidência de obesidade, de doenças crônicas, iguais aos países desenvolvidos, né? Porque até pouco tempo atrás isso não era uma realidade tão comum no nosso país, e hoje a gente já tem índices muito próximos aos países desenvolvidos, né? Então a gente vai seguir o mesmo caminho, que é ter cada vez mais pessoas doentes, e tem um questionamento que eu sempre falo, né? O fato é que a gente vai viver menos. Vai viver mais, né? A evolução da medicina vai nos permitir viver mais. Mas a gente precisa se questionar como a gente vai viver, como a gente quer viver. Exatamente. A qualidade de vida, né, Bia? E a gente sabe que a qualidade de vida
está extremamente associada à nossa alimentação, né? E lógico que em algum momento a gente vai precisar, se dependendo da nossa alimentação, fazer uma suplementação. Então, grande parte dos pacientes que eu atendo atualmente, pela condição clínica, pelos sinais e sintomas, pela análise do consumo alimentar, pelos fatores de risco presentes, eu acabo fazendo, muitas vezes, essa suplementação, mas no intuito mesmo de corrigir deficiências nutricionais, corrigir esses sinais e sintomas e, de fato, complementar o que a dieta não está suprindo ou não está suprindo naquele momento. Né? Pode ser que um dia venha a melhorar, mas... Pode ser que um dia ele chegue um pouquinho mais próximo do ideal, né? Exato. Acho que trazendo um pouco, completando, né, esses pontos que você falou, então, dessa questão da dieta, a gente tem os quadros onde há um aumento de necessidade nutricional em função de patologias ou, enfim, condições metabólicas, e acho que um outro ponto super importante que o profissional precisa considerar é com relação à absorção, né? Porque eu tenho um estudo de caso muito legal que eu até apresento em algumas aulas, que era uma paciente, Lisa, que tomou o Orlistat por mais de 15 anos na vida dela. Nossa! 15 anos tomando o Orlistat, ela não tem mais capacidade absortiva. E aí, quando você ia olhar para a dieta dela, era uma dieta muito próxima do que eu consideraria uma dieta ok, né? Então, eu fiz poucos ajustes de mudança de qualidade, porque o ponto dela era o que era justamente uma síndrome desabsortiva, né? Então, não adiantava eu entupir essa paciente de alimentos, porque ela não tem uma capacidade absortiva. Então, acho que esse também é um ponto importante, a gente considerar no paciente, qual é a causa dessas deficiências nutricionais, né? Então, sendo uma síndrome desabsortiva, por qualquer que seja o motivo, ou por uso de laxante, ou porque o paciente tem uma má alimentação que a gente sabe que impacta, né? É importante também a gente preparar esse organismo para que ele receba esses nutrientes, né? Com certeza, Bia. Para melhorar a integridade intestinal, né? Se eu não tenho nutrientes que melhorem a integridade da minha célula, que potencializem a ação das enzimas, como é que eu vou conseguir digerir e absorver bem os nutrientes, né? Então, realmente, a gente tem que pensar nessa capacidade absortiva. Você citou um caso, né? Essa semana também atendi o caso de uma paciente, ela estava bastante acima do peso, mas quando eu fui olhar os exames bioquímicos dela e associei, lógico, com sinais e sintomas, era uma pessoa que estava com a ferritina extremamente baixa, com B12 extremamente baixa, e outros micronutrientes, estava com magnésio baixo, se sentindo extremamente cansada, indisposta. E aí eu fui, né, perguntando como é que era o hábito intestinal. Ela frequentemente tinha diarreia, então era uma paciente que se denominava extremamente ansiosa, nervosa. Então a gente começou a suspeitar da síndrome do intestino irritável, que também é uma condição que pode acabar levando a uma má absorção, né, dos nutrientes. Então, muitas vezes não é que a pessoa não ingere, ela pode até ingerir, mas ela não está conseguindo absorver. E aí o foco tem que ser melhorar essa integridade intestinal, melhorar essa capacidade absortiva, né? Senão também não adianta eu fazer uma dieta perfeita, suplementar com vários nutrientes, se ainda o intestino dela está muito prejudicado. E ao mesmo tempo, a gente sabe, por exemplo, que vários micronutrientes também são importantes para manter essa integridade intestinal, né? Então, a gente tem o zinco, que é um nutriente super importante para crescimento para proliferação de células de rápido crescimento, né? Então, o zinco, a gente tem vários estudos sobre o zinco na questão da integridade intestinal, das células intestinais, né? A gente tem que também pensar um pouco na questão dos nutrientes anti-inflamatórios, porque normalmente essa síndrome desabsortiva, ela também está associada com uma inflamação intestinal, né? Pode ser o paciente com as síndromes inflamatórias intestinais, ou às vezes ele nem tem esse diagnóstico, mas realmente o intestino dele está mais inflamado e vai estar mais
com menor capacidade absortiva, né? Com menos criptas, com menos vilosidades, e tudo isso vai trazer um impacto. E acho importante a gente sempre colocar isso, porque a escolha do suplemento, ela precisa vir associada sempre a essa questão absortiva, né? Porque também a gente pode escolher o melhor suplemento, a melhor forma química, e talvez esse paciente ainda não ter uma boa resposta. Então, para que a nossa suplementação ela seja assertiva e traga um resultado e uma melhora rápida, entre aspas, né, que o paciente comece a ver resultado, a gente precisa pensar nesse ponto absortivo, né? Então, acho que isso é uma estratégia que sempre tem que estar na mente do nutricionista na hora de fazer essa escolha, né? Sem dúvida. E também, né, Bia, até a produção de ácido clorídrico, né, que é extremamente importante a gente também avaliar. Será que esse paciente tem hipocloridria? Esse paciente está em uso de alguns medicamentos, por exemplo, os inibidores de bomba de próton, né? Então, o omeprazol, por exemplo, a gente sabe que se ele tiver em uso crônico desse tipo de medicamento, ou se ele tiver hipocloridria, que é muito comum, por exemplo, em idosos, a gente vai ter uma má absorção da vitamina B12 e de vários minerais, né? Porque os minerais, eles precisam desse ácido para serem ionizados e depois serem absorvidos lá no intestino. Então, é extremamente importante que essa produção de ácido esteja adequada, né? E dependendo da condição do paciente, não está. Então, a gente também precisa pensar nisso. Na hora, né, de pensar em que forma química, se vai ser via oral, se vai ser via sublingual. Então, isso também vai mudar a nossa suplementação. Sim, com certeza. Acho que, então, para a gente deixar claro, né, para os alunos, enfim, para todo mundo que está aqui assistindo, a gente precisa colocar alguns pontos importantes no dia a dia para a gente considerar essa suplementação, né? Então, o primeiro é a qualidade da dieta, né? Então, é sempre importante a gente avaliar a dieta, seja por recordatório, seja por questionário de frequência alimentar, fazer o cálculo quando for necessário, né, para você estimar o quanto que esse paciente tem de deficiência, relacionar sinais e sintomas, né, que eu acho que são essenciais, trabalhar com os exames bioquímicos quando for possível, e sempre lembrar, né, o exame bioquímico a gente nunca olha para ele de forma isolada, mas sempre combinada com sinal e sintoma e com ingestão alimentar, né? Porque senão você olha o exame, você fala, esse aqui tá bom, esse aqui tá baixo, e você não correlaciona com sintoma nem com alimento, o exame não quer dizer muita coisa, né? Então, ter esses três pontos é sempre importante, e a gente considerar a saúde do paciente de uma forma geral, né? Então, como tá a questão absortiva, se ele tem algum desequilíbrio metabólico que requer um aumento na ingestão de algum nutriente, né? Ou alguma patologia que pode se beneficiar, às vezes a gente pode ter isso também, de repente você não tem um exame laboratorial e ele nem tem tanto sinal e sintoma, mas ele pode ter alguma patologia que a gente sabe que um nutriente, ele pode, né, uma quantidade a mais pode ser benéfica, né? Exatamente, exatamente. Ou então, a gente também tem que levar em consideração o uso de medicamentos. Então, por exemplo, eu atendo muitos pacientes que estão em uso de estatina, né? A gente sabe, por exemplo, que as estatinas diminuem a produção de coenzima Q10, né? Então, poxa, a gente não vai avaliar isso através de um exame, né? A gente não vai dosar a coenzima Q10, mas a gente sabe que tem uma má produção, né? Uma menor produção via endógena. Então, a gente pode pensar na suplementação. Então, realmente é algo, são várias coisas que a gente tem que avaliar, né? Mas eu acho que esses pontos são importantes que você falou: consumo, sinais e sintomas, exames, patologias presentes e uso de medicamentos, né? Eu acho que são pontos fundamentais para a gente pensar suplemento ou não suplemento, né? Boa. E aí, eu acho que um outro ponto importante para a gente discutir aqui, que eu vejo que muitos profissionais têm dúvidas e a gente não tem grandes marcadores, é por quanto tempo a gente suplementa, né? Porque a resposta ela é muito individual, não dá para a gente dizer, esse suplemento você tem que tomar por esse tempo, que é o que o estudo mostra, né? Então, acho que a gente podia falar um pouquinho disso, porque eu vejo que é uma dificuldade do profissional, né? Mas por quanto tempo eu vou deixar? Ele vai tomar suplemento no resto da vida? Eu vou dar só por 30 dias? Como que eu vou fazer isso, né? Exatamente. E olha, Bia, eu costumo assim,
essa resposta eu sempre falo de uma coisa que eu realmente faço na minha prática clínica, que é, normalmente eu suplemento até a próxima consulta, né? Daqui 1 mês, daqui 2 meses. Por quê? Porque é na próxima consulta que eu vou reavaliar os sinais e sintomas, que eu vou reavaliar o consumo alimentar, que eu vou reavaliar os exames, né? Então, a gente vai, sabe se precisa ou não continuar suplementando, dependendo desses aspectos todos, né? De consumo, sinais e sintomas, exames, mas você só vai saber disso na próxima consulta, quando você tiver a próxima conversa, né, com o paciente. Então, não existe regra, né? É claro que a gente sabe que tem alguns suplementos, que normalmente a gente suplementa um pouquinho mais de tempo. Ômega 3, por exemplo, eu costumo suplementar cada 2, 3 meses. A própria coenzima Q10, quando eu faço a suplementação, eu suplemento até um período que o paciente vai usar a medicação. Ele não vai tirar a medicação de um dia para o outro, né? Então, acaba usando um pouquinho mais de tempo. Mas é sempre a depender do consumo, dos sinais e sintomas e de novos exames, né? Que a gente só vai saber na próxima consulta. E eu acho importante também a gente considerar que alguns sinais e sintomas, eles vão demorar mais também para sumir, né? Então, por exemplo, quando a gente fala de estruturas adjacentes, então vamos pensar em cabelo, pele e unha. Para a gente conseguir recuperar essas estruturas, a gente tem que pensar que ela vai ser o último lugar aonde esse nutriente vai chegar, porque se está deficiente no cabelo, que é uma estrutura que eu uso um termo mais simples para dizer, né? Mas que para nossa sobrevivência o cabelo não é importante, né? Com certeza. Né? A gente precisa de muitos outros órgãos e células para sobreviver, mas a gente não precisa de cabelo, né? Então, quando a gente tem esses quadros de deficiência nutricional que se manifestam no cabelo, por exemplo, o cabelo ele vai ser o último a se manifestar, a melhorar, né? Porque a gente vai ter que corrigir toda essa deficiência endógena, reequilibrar esse organismo, né, metabolicamente, ter nutrientes para todas as funções essenciais, para que daí sobre, entre aspas, né, nutriente para o cabelo e esse cabelo traga uma resposta. Então, acho que é importante também, a gente sempre tem em mente que alguns sinais e sintomas, eles não vão melhorar. Então, quando eu vejo no consultório, né? O paciente volta, às vezes acontece isso, né? O paciente volta 1 mês depois, nossa, meu cabelo tá ótimo, meu cabelo tá lindo. Eu sempre avalio isso com uma certa, com uma certa, atrás, né? Com um olhar crítico, porque a gente sabe que talvez não seja essa resposta. E a gente também precisa considerar, né, a visão do paciente sobre a saúde. Às vezes o paciente está se sentindo muito melhor e, claro, a gente pode ter uma percepção de saúde, porque a gente também precisa considerar isso, né? O quanto que o paciente se percebe doente ou saudável, né? Mas eu acho que é importante o nutricionista, o profissional, ter isso em mente, que muitos sinais e sintomas, eles não costumam responder nessa primeira consulta, se você fizer uma consulta de 30 dias, né? Porque, às vezes, por exemplo, você faz a consulta hoje, aí você passa a dieta, aí você passa a suplementação, até ele comprar esse suplemento, até ele comprar todos os alimentos, já foi 1 semana, 10 dias, né, para ele chegar nesse ponto de começar a ter a ingestão alimentar de novo. Aí ele volta no seu consultório dali 20, 25 dias, dificilmente a gente vai ter uma melhora significativa, né? Não sei se você tem essa visão também. Com certeza, também. Bia, com certeza. Então, tem alguns nutrientes que eu já sei que provavelmente eu vou continuar essa suplementação, né? Não vai ser nada. É claro que a gente espera a próxima consulta para fazer uma nova prescrição, mas é muito provável que essa suplementação se perdure ali por pelo menos 2, 3 meses, né? Muitas vezes eu faço isso com vitamina C, os antioxidantes normalmente, o silício, biotina. Então, eu já sei que são alguns nutrientes que eu provavelmente vou suplementar um pouco mais de tempo, o próprio colágeno. Eu acho que isso é importante a gente ter sempre isso em mente. E até preparar o paciente, né? Porque às vezes o paciente também tem esse questionamento, né? Por quanto tempo eu vou usar? Não sei te dizer essa resposta, né? Eu brinco, se eu soubesse essa resposta e a resposta sobre quantos quilos eu vou perder, eu estava lá nas Maldivas, né? Exatamente. São perguntas de $1 milhão, Exato. né? A gente não consegue, justamente por conta da resposta individual de cada paciente, né?
E dá adesão, né, Bia? Dá adesão ao plano alimentar, dá adesão à suplementação. A gente está falando aqui de um paciente que no dia seguinte está fazendo 100% do que a gente propôs, que a gente sabe que não é a realidade, né? Algo muito que a gente se depara muito no consultório, né? Tem paciente que às vezes eu pego na consulta de retorno, eu pego o que eu passei para ele, né? A orientação, enfim, o cardápio ou as sugestões, e eu vou batendo uma por uma. E aí eu vejo que o paciente não fez nada. Aí eu falo para ele, então. Eu não tenho muito o que mudar, porque o que eu te propus não foi feito de forma significativa, a gente vai ter que continuar com a mesma proposta, né? E aí, claro, a resposta dele sempre vai ser mais lenta, né? Sim, sem dúvida. Isso acontece demais, né, Bia? O que você vai mudar no meu plano alimentar? Bom, por enquanto eu não vou mudar nada, né? Ou porque não teve adesão a esse plano, ou porque teve uma adesão tão boa, né, que realmente a gente precisa esperar mais um tempo ou uma mudança de objetivos para mudar esse plano alimentar. Então, às vezes, o profissional ele fica extremamente angustiado, né? Achando que, eu preciso mudar o plano alimentar, preciso de uma nova suplementação. Não necessariamente. Às vezes, o paciente realmente ele está indo bem, né? E não é o momento ainda. É lógico que a gente sempre trabalha com estratégias, mas a gente tem que ver quais são os objetivos, o que ele mudou na rotina dele. Ele inseriu a atividade física, né? Tá, então, será que isso exige uma refeição a mais, né? Ou a mulher engravidou nesse retorno, poxa, então já é uma situação que a gente sabe que vai ter um aumento das necessidades nutricionais e, de fato, o plano alimentar vai ser diferente, a suplementação vai ter outro foco, né? Então, realmente tudo isso precisa ser. É sempre a gente tem em mente que precisa olhar individualmente para o paciente, né? Não tem. A gente está falando de ciências exatas, né? Que não é. Que aqui na nutrição nem sempre 1 mais 1 é igual a 2, e a gente vai ter que olhar para esse paciente sempre de uma forma muito individualizada, né? E aí, quando a gente pensa nessa importância da suplementação e da gente fazer esse acompanhamento, eu acho que outro ponto importante para a gente discutir é a questão da qualidade, né, do tipo de suplemento que a gente vai escolher, né? A gente tem hoje muitas possibilidades no mercado e acho que isso traz um pouco de oportunidade para o consumidor, mas ao mesmo tempo nem sempre a escolha dele é a melhor escolha, né? Então, esse é um outro ponto importante. Ok, a gente considerou todos os sinais e sintomas, considerou a dieta, considerou a capacidade absortiva, considerou o exame, considerou medicamento. Eu preciso considerar qual é esse suplemento, né? Então, essa questão da qualidade, da pureza, da concentração, da forma química, acho que são pontos super importantes para a gente pensar na hora de suplementar, né, Elisa? Sem dúvida, Bia. E a gente tem, é isso que você falou, uma infinidade hoje de suplementos, né? De possibilidades, dentro da formulação magistral ou então de suplementos industrializados, de suplementos prontos, né? E a gente tem que ter muito cuidado com a composição desses suplementos. Por exemplo, a gente sabe, olhando a listinha ali de ingredientes, né, desses suplementos, a gente vê muitas vezes uma porção de aditivos alimentares. Eu vejo emulsificante, já vi conservante, antiumectante, já vi edulcorantes. Esses dias, uma paciente me mandou uma marca, né? Era um colágeno, ela falou, esse aqui tá mais barato, o que você acha? Fui olhar lá na lista de ingredientes, você acredita que tinha até corante caramelo nesse suplemento? Então, gente, assim, a gente tem que ficar muito atento. Eu acho que do mesmo jeito que existe uma classificação para alimentos ultraprocessados, devia ter uma classificação para suplementos. Tem de aditivos, né? Exatamente, porque tem muitos que realmente tem uma quantidade de aditivo muito grande, né? Mas tem alguns com uma composição excelente, né? Que não tem esses aditivos alimentares ou tem substâncias naturais. Então, a gente realmente tem que olhar a lista e a composição desse suplemento, né? Fala.
Não, o que eu ia colocar, que eu acho que você trouxe esse ponto dos aditivos, que é muito importante, porque a gente não pode esquecer que o suplemento é algo que o paciente vai tomar, a gente acabou de falar, às vezes por 2, 3 meses, então a gente precisa considerar esse grau de pureza desse suplemento para que ele realmente traga o que a gente tem o que a gente espera de benefício nutricional, então, a depender do que a gente estiver trabalhando, né, sem trazer nenhuma outra substância não desejada nesse suplemento, né? Então, a gente sabe que isso acontece com vários tipos de suplementos, incluindo também suplementos encapsulados, por exemplo, né? A gente tem a adição de possíveis aditivos, conservantes, enfim, estearato, por exemplo, em alguns suplementos encapsulados que também vão ter um impacto na saúde. Então, acho importante a gente sempre considerar esse ponto da qualidade, e acho que hoje, a gente considerando esses dados, né, de pesquisa, de que os brasileiros estão usando mais suplementos, que a compra, ela se dá de forma o paciente compra por conta própria, né, nem sempre tem uma prescrição, ele não tem esse grau de discernimento, de conhecimento para fazer essa escolha. Então, cabe a nós, nutricionistas e profissionais de saúde, orientar esse paciente na melhor escolha, né? Com certeza, Bia. E olha, esses dias mesmo, né, eu estava avaliando uma paciente, ela tinha um monte de alergias alimentares e fez essa autossuplementação. E olha, foi muito interessante, porque a hora que eu vi, né, os suplementos que ela estava consumindo, realmente, assim, eles tinham uma composição muito ruim nesse sentido, uma quantidade muito grande de aditivos alimentares, e a hora que a gente trocou essa suplementação por uma mais pura, essas alergias que ela tinha diminuíram significativamente. Né? Então, é lógico, né? Aqui o N é igual a 1, não dá para a gente ter certeza absoluta, porque a gente mexe em várias variáveis, né? Quando a gente atende o nosso paciente, mas a chance de ser algum aditivo dos suplementos que ela estava consumindo, gente, que estava piorando essa alergia, eu acho que era muito grande naquele caso, né? Então, realmente é algo que a gente tem que observar. Sim, eu vejo isso, eu sempre penso nisso, é algo que o paciente vai consumir pelo menos por 2, 3 meses. Então, a gente tem que considerar esse grau de pureza, né? E ainda falando um pouquinho dessa questão da composição, um outro ponto que eu vejo e que eu acho que o profissional tem que ter esse olhar crítico é com relação à concentração, né? Quando a gente pensa na concentração, a gente precisa partir do princípio que o paciente está em deficiência e ele está com um desequilíbrio por conta dessa deficiência, né? Se a gente der uma concentração muito baixa, a gente não vai ter uma resposta significativa, né? Então, a gente precisa escolher suplementos que tenham uma concentração que efetivamente vão trazer resultado para esse paciente, né? Exatamente, Bia. A quantidade é fundamental. E não só a quantidade, mas também a proporção entre os nutrientes, né? Então, por exemplo, se a gente pega ali um suplemento que foi mal calculado, mal elaborado, a gente pode achar uma proporção inadequada, por exemplo, de ferro, zinco, que competem pelo mesmo transportador lá nas nossas células, e se tiver muito desproporcional um mineral com o outro, realmente você vai causar um prejuízo na absorção. Então, por exemplo, a gente sabe que se tiver 4 vezes mais ferro do que zinco, a gente diminui significativamente a absorção do zinco, né? Então, a gente vai, e vice-versa. Então, a gente vai precisar olhar a quantidade que tem dos nutrientes, e não só isso, mas a proporção, né, entre um e outro, principalmente esses que competem pelo mesmo transportador lá nas nossas células. Então, é um desafio, né, a gente estudar tudo isso, mas é algo extremamente importante. Eu acho que é um desafio e são fatores que a gente precisa considerar, mas que a hora que a gente, como profissional de saúde, consegue entender tudo isso, a suplementação ela fica muito mais assertiva, ela traz resultado e a gente resolve o problema, ou melhora a qualidade de vida, ou enfim, a gente ajuda o paciente, que no final do dia é o nosso objetivo, né? Então, eu acho que sempre é muito importante a gente buscar por soluções que realmente vão ajudar o paciente, né? Essa questão
da qualidade do suplemento, da concentração, e acho que da forma química também, né? A gente falou um pouquinho da concentração e dessa relação entre os nutrientes, mas um outro ponto é a forma química, né? A gente sabe que é ela que, assim, a junção de todos esses fatores, né? A concentração, o equilíbrio e a forma química é o que vai influenciar diretamente a efetividade. E quando Exatamente. A gente pensa em forma química, a gente tem desde as, né, que são super bem absorvidas até aquelas que têm uma taxa de absorção e de biodisponibilidade muito baixa, né? Pífia, né? Que não, de verdade não deveria estar ali, só está ali para poder dizer que tem e cobrar um pouco mais caro, né? Mas realmente, e hoje tem muitas formas químicas, né, Bia? A gente tem os sais orgânicos, os sais inorgânicos, as formas queladas. De modo geral, os sais orgânicos e as formas queladas têm uma biodisponibilidade melhor, né? Então, isso olhando de forma geral. Mas eu, por exemplo, né, vou colocar aqui a situação do magnésio, porque o magnésio a gente tem hoje várias formas químicas e todo mundo fica, nossa, mas qual é a melhor forma química? E por tudo que eu tenho estudado, eu tenho visto que, na verdade, não existe uma única melhor forma química. Existem várias que são boas, né, que são interessantes, mas a gente tem que pensar qual é o objetivo dessa suplementação. Então, por exemplo, né, a gente sabe que o magnésio taurato, por exemplo, que é uma forma quelada do magnésio, é muito interessante para quem tem dor de cabeça, ansiedade. Por quê? Porque essa forma, ela consegue atravessar a barreira hematoencefálica e depositar maiores quantidades de magnésio no nosso cérebro, né? Prevenindo, então, dor de cabeça, reduzindo a enxaqueca e diminuindo a ansiedade. Do mesmo jeito que a gente tem outra forma química, por exemplo, magnésio de malato, que tem uma melhor, chega mais no músculo. Sendo interessante para pessoas que têm fibromialgia, né? Então, o que eu estou vendo hoje é que às vezes a pessoa quer generalizar e falar, essa é a melhor forma de magnésio. Depende do objetivo. E acho que você falou um ponto importante do magnésio, que eu vejo hoje um dos minerais com muita deficiência, né? Um dos com mais deficiência. A gente tem, inclusive, estudos. Outro dia eu estava lendo um estudo com adolescentes que na amostra estudada, a taxa de deficiência foi de 96%. Nossa, né? Então, assim, é muito grande, a gente tem vários fatores associados a essa questão da deficiência do magnésio, e aí quando a gente está pensando em corrigir, a gente tem esses dados já que mostram os sais orgânicos e os quelados com uma melhor biodisponibilidade, e num caso desse, de uma deficiência extrema, né? Se você optar por uma forma com uma boa biodisponibilidade, você já vai estar ajudando esse paciente de alguma forma, né? Então, eu sempre fico também, às vezes a gente, né, alguns profissionais, eles buscam muito, não, eu preciso de uma... Não, se o paciente está muito deficiente e você der um magnésio glicina, um magnésio quelado com algum outro aminoácido, você já vai fazer bastante por ele, né? Exatamente, Bia, até porque essa questão da biodisponibilidade, ela também é influenciada pelo nosso estado nutricional, né? E o que acontece é que a gente sabe que se existe alguma deficiência nutricional, normalmente aumenta-se a capacidade absortiva, né? Não só ali no intestino, mas nas outras células, dos outros tecidos. Então, é como se fosse um mecanismo de defesa mesmo do nosso organismo. Então, isso que você falou é extremamente importante. Ao invés de pensar na melhor... Calma, dê uma que, inclusive, que seja acessível para o seu paciente, porque existe uma diferença de custo entre essas diferentes formas químicas, né? Tá. Eu acho que o nutricionista e o profissional de saúde, ele precisa ter essa visão, né, de corrigir a deficiência. Claro que a gente pode ter algumas opções melhores, indicadas em alguns casos clínicos, em algumas situações clínicas específicas, mas de uma forma geral, sempre escolher por uma opção com uma boa biodisponibilidade, uma boa concentração, e essa questão da pureza que a gente falou, né? A gente já tem algumas perguntas chegando aqui, e, pessoal, fiquem à vontade aí para colocar no chat, que a gente vai tentar responder
tudo que chegar. A gente tem uma pergunta aqui da Mariana, que coloca quais seriam as consequências para uma pessoa que faz uso de multivitamínico sem necessidade. Fala. Acho que a gente, bom, primeiro, né, precisa avaliar a composição, porque muitos multivitamínicos, não vou falar todos, tá, gente? Mas a gente tem que avaliar um por um. É igual os alimentos, às vezes, dependendo da marca, a gente tem alimentos melhores e alimentos piores, né? Então, a gente tem que avaliar esse polivitamínico, qual é a composição, né? Se ele tem muitos aditivos alimentares, se ele tiver, a gente tem que o que os estudos mostram desses aditivos? Que eles podem potencializar uma desbiose, podem levar a uma inflamação, podem aumentar o risco de alergia. Então, eu acho que a gente tem que avaliar nesse sentido, né, qual é a composição desse polivitamínico, e, de repente, isso pode ser um excesso para ele, né? Não de todos os nutrientes, mas de alguns nutrientes. E a gente sabe que o excesso de alguns nutrientes é muito prejudicial. Então, por exemplo, o ferro, o cobre, se eles estiverem em excesso, eles aumentam o estresse oxidativo, né? E aí isso pode piorar uma inflamação, por exemplo, né? Se já tiver instalado. Então, a gente tem que ter muito cuidado, porque pode gerar um excesso, né, de nutrientes. E acho que esse ponto que você colocou do estresse oxidativo é muito importante, porque também quando a gente pensa nas formas químicas, né? Às vezes, se você usar uma forma inorgânica, um óxido, por exemplo, será que isso não vai aumentar o grau de oxidação? Será que isso não vai aumentar um estresse oxidativo num paciente que talvez já esteja deficiente, né? Então, pensar também nessa não só na questão da quantidade, mas também na questão da forma química, um possível impacto, né? Eu acho um outro ponto que eu colocaria aqui, né? Ela coloca um pouco de possíveis consequências, né? Se a gente tiver um suplemento, um multivitamínico que tem quantidades pequenas, talvez a gente não vá ter uma consequência à saúde gritante, né? Um problema de saúde, ou enfim. Mas a gente precisa pensar qual é a necessidade, por que esse paciente está usando isso, né? Se ele chegou para você por algum motivo, ou você conhece alguém que está tomando uma suplementação, precisa entender qual foi o motivo que o levou a tomar essa suplementação. Às vezes foi uma crença, às vezes foi a indicação da vizinha, às vezes foi algo que ele viu na televisão, né? Então, tentar entender também qual é esse motivo, para ver que se de repente pode até ser algo, a gente não pode esquecer do efeito placebo, né? Estou tomando suplemento, estou me sentindo super bem. Então, tá bom. Então, vamos tomar um suplemento para você se sentir bem, mas um suplemento de qualidade, que efetivamente pode te ajudar a ter esses resultados. E aí, direcionado, né, Bia? Direcionado ao que ele realmente está sentindo, quais são os sintomas dele, qual é o consumo alimentar dele, o que está faltando, né? Direcionar isso. E assim, o que já vi muitos pacientes fazendo, como existe muito essa autossuplementação, às vezes eles não consomem uma dose só, porque eles acham que quanto mais, melhor, tá? Então, assim, já teve alguns casos, viu, gente, de pessoas que ali a dose recomendada seria uma cápsula e a pessoa estava consumindo 3, 4 por conta própria. Tá? Então, a gente também tem que avaliar isso, porque aí é um baita de um risco. E acho importante a gente ressaltar, né, que apesar dos suplementos alimentares eles serem de venda livre, e existe a legislação que coloca essa venda livre a partir das quantidades que são consideradas seguras, a gente não pode esquecer, como a gente falou no começo, nós estamos olhando para um ser único, e talvez para aquele paciente esse suplemento, mesmo dentro das quantidades, ele pode ser ruim. Então, vamos dar alguns exemplos, né? Por exemplo, vitamina C. Vitamina C é um suplemento utilizado há milhares de décadas, né? Todo mundo já usou vitamina C alguma vez na vida. Existem muitos artigos sobre os seus benefícios, mas, por exemplo, para paciente que tem cálculo renal, um excesso de vitamina C, mesmo dentro da legislação que permite ele ser vendido de forma livre, pode ser ruim, né? Porque a quantidade vai ser maior do que ele precisa. Então, a gente também precisa ter essa visão crítica, né? Que, ok, são suplementos de venda livre, seguros dentro da legislação, mas não esqueçam de olhar a individualidade, né? Outro suplemento que eu sempre falo muito é o selênio, né, Elisa? Que ele é um nutriente super importante,
importante para tireoide, para função antioxidante, mas em excesso ele pode ser neurotóxico. E aí você tem pacientes, por exemplo, que consomem um monte de castanha e tomam um multivitamínico que pode ter um selênio na composição, né? Exato. E alguns estudos trazem o sinal de queda de cabelo excessiva com o excesso de selênio. Então, aí a pessoa acha que ela está com alguma deficiência nutricional e, na verdade, não. O que ela tem é um excesso, né, de um determinado nutriente. Então, realmente, a gente tem que tomar muito cuidado com isso, né, e acho que avaliar, né? Avaliar todos esses pontos, a quantidade que está sendo ingerida, por que está consumindo esse suplemento, porque realmente isso pode ser ruim. E sempre lembrar dessa questão da personalização da dose, né? A gente tem hoje várias opções no mercado de suplementos prontos que a gente pode personalizar de acordo com a necessidade, com a individualidade do paciente, e ao mesmo tempo suplementos que a gente tem aí boas formas químicas, uma isenção de contaminantes, né? Então, principalmente do estearato, que é algo que a gente vê bastante, né? Então, é importante a gente considerar essa questão da personalização, que para um paciente você pode precisar de 4.000 unidades internacionais de vitamina D, e para outro você pode precisar de 1.000, né? Hoje mesmo eu atendi uma idosa que ela já está com uma vitamina D de 48, então eu baixei a vitamina D dela para 1.000, para a gente vai deixar uma dosezinha de manutenção, porque não é uma paciente que se expõe ao sol, tem toda a restrição com relação à terceira idade, então eu vou personalizar de acordo com a situação dela hoje. No começo, quando ela passou comigo, a vitamina D dela estava abaixo de 30, idoso, pandemia, vamos dar uma dose mais alta para dar esse claro. Aumento mais significativo, né? E depois a gente vai personalizando. Então, acho que isso é super importante, né? E é muito legal, a gente tem hoje algumas possibilidades de vitamina D em gotas, né? Oleosas. Então, é muito legal isso, porque a gente consegue mudar a dose com facilidade, né? Então, em determinado momento, ela vai consumir 2 gotinhas ou 4 gotinhas, num outro momento, ela vai consumir 1 gotinha. Então, dependendo do suplemento, a gente consegue essa facilidade também. Então, enfim, né? Tem até uma coisa que eu acho interessante a gente colocar aqui, né? Muita gente pensa, é melhor eu formular do que comprar um suplemento pronto. E não necessariamente, né? Eu acho que ambos têm vantagens e desvantagens, né? A gente sempre precisa ponderar isso, né? Colocar na balança o que você quer para o seu paciente, como, né? Qual é a situação dele, para você ter a melhor escolha. E hoje a gente já tem suplementos prontos de alta qualidade, com concentrações boas, e que acabam facilitando muito a vida do paciente, e que a gente também precisa considerar um outro ponto, que é essa questão da composição, quando a gente pensa em possíveis outros contaminantes, né, que a depender do que o paciente vai fazer com a sua receita, você não sabe o que ele vai ingerir de fato, né? Então, nesse sentido, os suplementos prontos, eles têm uma vantagem de que você sabe exatamente o que você está dando e quanto você está dando para o seu paciente, né? Com certeza, Bi. Olha, eu que trabalho muito com atletas, né? Atendo atualmente 3 olímpicos, eles têm um medo danado, inclusive a UADA não recomenda que se faça suplementos manipulados, né? Que se use suplementos manipulados, então a gente só, se for usar, da indústria farmacêutica, da indústria alimentícia que a gente usa, porque a gente sabe que existe um controle de qualidade rigoroso, né? Então, esse é um ponto bem importante. A gente sempre tem esses casos de doping, né? Que muitas vezes eles alegam, pela contaminação do suplemento. Às vezes pode ser intencional e às vezes pode não ser intencional por questões mesmo de qualidade, de manipulação. Exato. E às vezes até contaminação cruzada, né? Então, isso é um ponto importante. Teve uma pergunta aqui da Maruska, acho que foi, que colocou sobre a legislação sobre suplementos, que fala sobre ingredientes e aditivos. A gente tem, sim, uma suplementação que traz todos os aditivos que são permitidos para uso em suplementos, e se eu não me engano, a gente tem uma lista aí, eu tenho na minha aula, eu acho que são 239
aditivos diferentes que podem ser usados em suplementos. Então, é uma quantidade muito grande que a gente precisa olhar com critério, né? Até porque, voltando um pouquinho ao que a gente falou lá no começo da aula, pensando na questão da absorção, da saúde intestinal, alguns aditivos, eles podem trazer um impacto na saúde intestinal, né? E aí, a gente já queima a largada, né, no ponto mais importante, que é sempre manter a saúde intestinal para que o seu suplemento seja adequadamente absorvido e utilizado, né? Com certeza, acho que teve até alguma pergunta que foi nesse sentido. Quais são as consequências, né, desses aditivos para o nosso organismo? Então, tem muitos estudos relacionando disbiose, e essa disbiose a gente sabe que está relacionada a tantas outras doenças, né, e também ao ganho de peso. Então, inflamação, disparo do nosso sistema imunológico, alergias. Então, realmente, a gente tem que tomar muito cuidado, né? E olhar minuciosamente a composição dos suplementos todos. Sim. Tem uma outra pergunta que chegou aqui para a gente, falando do Alexandre sobre suplementos para queda de cabelo. São muitos, né, Elisa, que a gente precisa pensar quando a gente está olhando para o cabelo, né? Mas acho que, de uma forma geral, eu vejo a questão das vitaminas do complexo B, da biotina, né? A gente tem a questão do zinco. Que o zinco, silício, né? É interessante. Silício. Às vezes ferro. Ferro. Né? Porque, assim, muitas vezes, é muito comum eu ver na minha prática clínica, né? Quem relata queda de cabelo intensa, às vezes eu olho o hemograma, tá tudo normal, hemoglobina, hematócrito, tá normal. Mas a hora que a gente vai para a ferritina já tá baixa, né? E ferritina baixa já está associada à queda de cabelo. Então, muitas vezes o ferro também entra aí. E eu estava lendo um artigo hoje, curiosamente, sobre alopécia, e falava até da vitamina D. De alguns artigos, alguns trabalhos, era um artigo de revisão, alguns trabalhos colocando uma relação da deficiência de vitamina D com alopécia. Aí, claro, a gente está falando de casos mais graves, né? A alopécia tem todo o envolvimento, inclusive imunológico, né? Então, talvez por isso a importância da vitamina D, mas é algo também para a gente pensar, né? Vitamina D hoje não tem como você deixar deficiente no seu paciente, porque já está mais do que provada que ela é essencial, né? Então, também eu acho que vale a pena, né? Pensar nisso. Com certeza, Bia. A gente não consegue, essa vitamina D a gente não consegue suprir pela alimentação, né? Quem é que consome sardinha frequentemente? Salmão, cavalinha, cogumelos, né? É muito difícil, né? 2 nutrientes, Lisa, que eu sempre tenho... Eu não vou dizer que eu suplemento para 100%, porque a gente não pode generalizar dessa forma, mas que eu sempre tenho em mente para considerar nos meus pacientes é vitamina D e ômega 3, né? Porque eu vejo que, sim, é praticamente impossível da gente conseguir isso pela alimentação. Na POF, que a gente estava falando no começo, eu achei um trabalho que analisou alguns detalhes da POF e ela trouxe que o brasileiro consome 13 gramas de peixe por dia. O que são 13 gramas? Menos fonte de ômega 3, né, Bia? 13 gramas de peixe. Peixe. Aí, considerar o tipo de peixe, para a gente chegar lá nos 200, né, entre 200 e 500 miligramas, que seria o mínimo recomendado de EPA/DHA, teria que ter muito esforço, né? Então, são 2 nutrientes que eu sempre tenho em mente, assim como... se não é para 100%, é para um grande percentual dos meus pacientes, porque eu vejo muita dificuldade da gente conseguir pela dieta, né? Com certeza, Bia. Olha, e você tocou num ponto super importante, e num ponto em comum, porque realmente são os 2 nutrientes que eu mais suplemento. E a gente tem que perguntar, né? Se as pessoas não consomem nem as fontes vegetais, né, de ômega 3, e nem os peixes. Quer dizer, não consome nem o linolênico, nem o EPA e o DHA. Né? Então... E assim, né, algo que a gente tem que ter na cabeça, né, muitas vezes o paciente fala, eu consumo peixe. Qual peixe você consome? Eu consumo restaurante japonês toda semana. E daí a gente tem toda a discussão, né, o que tem nesse restaurante japonês, o que ele coloca junto com essa comida. E um ponto importante
da onde vem esse peixe, porque o salmão que ele consome no restaurante japonês dificilmente é um salmão com uma boa quantidade de ômega 3, né? Então, é sempre importante a gente fazer essa análise, né? O que ele come de peixe, quantas vezes, qual é o peixe, será que vale a pena? Eu sempre me questiono isso, né? Pensando na importância do ômega 3 como um nutriente anti-inflamatório que tem muita associação com doenças crônicas. Será que vale a pena a gente correr esse risco, né, do ponto de vista de deficiência? Então tá, ele come peixe uma vez por semana e eu não vou suplementar. Então, acho que esses são 2 nutrientes que eu sempre tenho em mente, né? Então, assim, né, às vezes até fica aquela coisa, poxa, então a gente vai ficar na dependência do restaurante japonês? Adequar isso? Melhor não. Exato, né? Melhor não, né? E a gente sabe que no dia a dia, eu brinco, né? A gente mal consegue muitas vezes fazer o paciente comer alface e tomate, né? A gente falou dos dados da POF que mostram isso, né? Então, alguns alimentos eu acho bem difícil dos pacientes colocarem no dia a dia, né? E a ponto de suprir necessidades nutricionais. Então, acho que esse olhar para o suplemento realmente como uma estratégia que pode vir realmente para suprir uma deficiência que a gente não tem como ingerir pela alimentação, porque a gente hoje vive num outro mundo que os nossos avós viveram, por exemplo, né? Tanto do ponto de vista de estresse, de qualidade de alimento, de acessibilidade ao alimento, e de tempo, né? Eu sempre falo que a nutricionista ela precisa ser uma solução para o paciente, não um problema. E dependendo da dieta que a gente fizer para o paciente, a gente virou um problema, né? Com certeza, Bia. Pelo amor de Deus, né? Não é isso que a gente quer. A gente está ali para ser um facilitador e não um dificultador. Exato. Antes da gente terminar, que a gente já está no nosso tempo, tem umas perguntinhas aqui para a gente responder. Se obrigatoriamente a gente tem que suplementar a vitamina D e a K2 juntos, o que você pensa no seu... Não necessariamente. Não necessariamente. Vai depender do objetivo. Por exemplo, se a gente quiser uma melhora da fixação óssea, aí é interessante a gente suplementar os 2 juntos, mas não necessariamente. Vai sempre depender do objetivo. Tá. E eu vejo que quando a gente até está corrigindo esse padrão alimentar e a saúde do paciente, a gente precisa lembrar que a saúde intestinal, a microbiota, ela também impacta muito nesses níveis de vitamina K. Então, é sempre importante ponderar, né? Talvez realmente não seja uma obrigatoriedade, né? Aqui a Andrea colocou, a ferritina baixa é muito recorrente, usar o ferro acaba sendo paliativo, e a proteína? Eu não entendi muito essa pergunta, mas, assim, eu vou falar um pouco da minha experiência, né? É importante você pensar se essa ferritina baixa, ela pode não ser só por deficiência de ferro, a gente precisa pensar nos nutrientes que atuam como cofatores para o metabolismo do ferro. E aí, os principais são as vitaminas do complexo B, né? Sem complexo B, essa ferritina não vai subir, né? Então, é importante... Com certeza. E também melhorar, através da suplementação, os nutrientes que potencializam a absorção do ferro, né? Porque também não adianta... então vamos dar um monte de carne, talvez seja isso que ela queira dizer. Então eu vou ter que lotar de carne. Não necessariamente, né? Tem outras fontes de ferro não M, mas que a gente consegue potencializar a absorção com, por exemplo, vitamina C, né? Adequando a vitamina C da dieta. Da dieta. E aí, falando um pouquinho dessa questão do alimento, a Ingrid pergunta aqui sobre o melhor horário para consumir os suplementos, né? Acho que isso é um ponto importante, porque a gente estava falando do ferro, e não adianta esse paciente tomar o ferro numa alimentação rica em cálcio, por exemplo. Exato, ou é muito rica em fibra, né, Bia? Vai consumir um farelo ali também. Farelo, né? Exato, a gente vai ter essa alteração na absorção. Então, essa questão do horário é importante a gente considerar. Eu, particularmente, gosto sempre de pensar em momentos próximos às refeições, quando a gente está falando de multivitamínicos, né, de uma forma geral, porque você está ativando, vamos chamar assim, ou estimulando todo o seu processo absortivo. Então, a tendência é que, nesse momento, a sua capacidade absortiva ela esteja sendo... potencializada, vamos dizer assim, né? Exatamente. Não sei
Você pensa dessa mesma forma? Eu penso da mesma forma, e é um momento que a gente vai ter uma maior produção de ácido clorídrico, por exemplo. A gente sabe que esse ácido clorídrico, como a gente falou no começo, ele é importante para a ionização dos minerais. Então, realmente, você tem um favorecimento da absorção, né, dos nutrientes, principalmente dos minerais. Então, eu também sigo na mesma linha, Bia. Que bom, isso é importante. Bom, eu acho que é isso, a gente já está aqui 3 minutinhos além do nosso horário. Queria agradecer a presença de todos, deixar aí como mensagem final, né, que a suplementação ela é uma estratégia super importante no nosso dia a dia, mas ela precisa ser bem pensada, bem planejada, sempre de forma individualizada, né? Mas quando a gente seguir esses pontos que a gente colocou aqui, a gente só tende a ajudar o paciente, né? Lisa, queria agradecer super você por ter aceito o meu convite, por estar aqui comigo. Foi um prazer ter... Bia, eu que agradeço, que seja a primeira de muitas que a gente faz, que se estenda além do nosso vinho, né, e dos nossos jantares. Isso, com certeza. Pessoal, muito obrigada pela presença de todos. A gente, como eu falei no começo, né, a gente está lançando esse curso de suplementação nutricional na plataforma Vante. Eu tenho algumas aulas minhas, tem aula da Elisa, tem aula de outros nutricionistas com bastante expertise nessa área, então o curso ficou bem legal. Então, convido vocês a também assistirem para a gente começar a ter esse olhar crítico e poder fazer uma suplementação assertiva para os nossos pacientes, tá bom? Obrigada, gente, boa noite. Obrigada, Lisa. Bia, obrigada, pessoal. Um beijão. Beijo. Beijo.